Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores e neste vídeo nós vamos falar sobre os operadores lógicos. São os operadores aplicados a valores lógicos. Então nós temos verdadeiro e falso e nós podemos realizar operações. Da mesma forma que em números inteiros existe a operação de soma, de soma, de multiplicação, de divisão, nos valores lógicos, a gente tem os operadores lógicos, que são o e, que é o and, o ou, que é o or, ou a negação. Então, a gente vai ver esses três operadores lógicos que vai resolver nossos problemas, ok? Então, vamos começar falando, relembrando as expressões lógicas, tá? Que geram valor booleano. Então, a gente tem valores booleanos e a gente tem operações sobre os valores booleanos. Então, o primeiro operador que a gente vai ver é o operador e ou AND. Em Python, a gente usa a palavra AND. Então, um operador, ele realiza uma operação, no caso do AND, em dois valores. Então, aqui a gente tem um valor e aqui a gente tem outro valor. Nós temos dois valores com o AND aqui realizando a operação. Comparando com valores inteiros, a gente tem uma soma. Tem um valor inteiro de um lado e tem um valor inteiro do outro. E eu realizo a soma, eu vou gerar o resultado dessa operação. O valor AND aqui, ele vai gerar um resultado. Aqui pode ser verdadeiro ou falso, aqui pode ser verdadeiro ou falso. Então eu vou realizar a operação e vou gerar um valor que pode ser verdadeiro ou falso. Okay? Então o primeiro é o operador AND. O segundo operador é o operador OR. Da mesma forma que o AND, eu tenho aqui um valor booleano e eu tenho outro valor booleano. Esses valores, eles vão ser combinados e tudo isso aqui vai ser o resultado booleano, da mesma forma que o OR. Então a gente colocou aqui expressões booleanas, expressões utilizando operadores relacionais. Esse lado aqui vai ser verdadeiro ou falso, esse lado aqui vai ser verdadeiro ou falso, e o resultado vai ser verdadeiro ou falso também. O último operador que a gente vai ver hoje é o operador de negação. Então, o NOT ele precisa apenas de um valor, e o NOT vai inverter o valor. Se a expressão for verdadeira, o NOT vai transformar ela em falso. Se a expressão for falsa, ele vai transformar ela em verdadeiro. A gente vai detalhar. Sempre os operadores relacionais, os operadores lógicos, desculpe, os operadores lógicos, eles precisam de valores lógicos. Ok? Então são esses os três operadores. E o primeiro que a gente vai trabalhar é o AND. Então, como funciona? A gente tem, como temos poucos, como a gente tem poucos valores, a gente tem como identificar quais são os possíveis resultados. Então, eu coloquei duas expressões, então dois valores booleanos, tem A é 10 e B é menor que 20. Cada um desses valores pode ser verdadeiro ou falso. E aí a gente vai construir uma tabela chamada tabela verdade com cada situação. A igual a 10, verdadeiro. B menor que 20, verdadeiro. Então, A e B, se ambos forem verdadeiros, o resultado é verdadeiro. A é igual a 10, verdadeiro. B menor que 20, falso. Quando eu tenho que o segundo valor é falso, então o resultado total é falso. Da mesma forma, A é 10, A igual a 10 é verdadeiro? Não, é falso. B menor que 20 é verdadeiro. O resultado é falso. Quando ambos forem falsos, o resultado também é falso. Isso aí dá a dica para gente de que o AND, como o próprio nome diz, indica que a minha expressão, o meu resultado, ele é verdadeiro se ambos os meus operandos são verdadeiros. Então, eu tenho que as duas expressões obrigatoriamente são verdadeiras para que o resultado seja verdadeiro. Então, essa tabela verdade, ela indica que na hora que a gente vai construir as expressões, a gente vai ver aqui nos exemplos,
a gente define que operador usar. Diferente do operador AND, o operador OR, ou, tá? Então eu coloquei aqui aquele exemplo que a gente viu. Bom, vendas maior que meta ou salário menor que 1.000. Verdadeiro, verdadeiro também é verdadeiro. E a primeira diferença está na segunda opção. Se um dos valores for falso, isso quer dizer que a expressão toda continua verdadeira, porque aqui eu tenho um ou. Tá? Então, se eu tenho alguma coisa verdadeira, o resultado final é verdadeiro. Simplesmente ignoro o falso. Tá? Ou vendas maior que meta é verdadeira, ou salário menor que 1.000 é verdadeiro. Se um dos dois for verdadeiro, quer dizer que o todo é verdadeiro. A gente não vai entrar em detalhes aqui na parte lógica, tá? Vocês veem isso em outras disciplinas, mas aqui a gente mostra os resultados. E no caso do ou, apenas quando ambos os valores forem falsos, é que o resultado será falso. Então a gente tem que ter essa lógica em mente. Ah, quando é que eu uso AND e quando é que eu uso o OR? Isso aí vai depender do problema que você está tratando e das expressões que você construiu. A gente vai ver um exemplo. Então o NOT, ele simplesmente inverte. Então eu tenho uma expressão que tem um valor verdadeiro ou falso e o resultado vai ser o inverso do valor original. Número é menor que zero, então, not, número menor que zero. Se o número menor que zero é verdadeiro, o resultado é falso. Se o número menor que zero é falso, o resultado é verdadeiro. Simplesmente há uma inversão. Como só tenho dois possíveis valores, de verdadeiro passa para falso, de falso passa para verdadeiro. Okay? Então agora a gente vai trabalhar um pouco com exemplos diferentes e fazer várias versões do mesmo exemplo. Então, por exemplo, vamos pegar um maior de 3 números. A gente já viu esse problema de outras formas. E agora a gente vai usar uma primeira versão aqui. Eu tenho 3 números A, B e C. Eu quero mostrar qual é o maior dos 3. E aí eu fiz de uma forma simplificada 3 ifs independentes, um após o outro. Ele vai fazer na sequência. Mas aí eu tenho que eu vou mostrar o resultado se A for maior que B e A for maior que C. Ele só vai mostrar isso aqui se ambas expressões forem verdadeiras. Se ambas forem verdadeiras, quer dizer que A é o maior número. Já que A é maior do que B e A é maior do que C, então A é o maior número. Ele vai dizer qual é o maior número. O mesmo vale para B ser o maior número e para C ser o maior número. Aí a gente fica com a pergunta: funciona para números iguais? Bom, não funciona, tá? Porque a gente tem sempre o maior. Se A for igual a B, por exemplo, os três forem iguais, nenhuma expressão é verdadeira. Nenhum aqui vai chegar num verdadeiro. Se dois forem iguais, se os dois iguais forem os menor do que o terceiro número, uma delas vai ser verdadeira e vai funcionar. Mas se eu tenho, por exemplo, 10, 10 e 5, também não vai funcionar, porque eu vou ter igual. Então, uma outra forma de fazer isso é adicionar um maior igual para cada verificação. E aí a gente tem um outro problema. O que acontece se os três números forem iguais? Se os três números forem iguais, ele vai ser verdadeiro aqui, ser verdadeiro aqui, ser verdadeiro aqui. Os três ifs serão verdadeiros. E se os três ifs forem verdadeiros, ele vai mostrar 3 vezes a resposta. Por mais que esteja certa, eu vou repetir e essa saída ela pode não ser adequada quando eu estiver lendo o meu programa. Vou ter 3 vezes. Com 3 números é fácil. Agora imagine que eu tenho 1.000 números, aí você pode imaginar que vai ficar confusa a saída do programa, tá? Então ele tem que mostrar apenas uma vez. O maior número é tal, mesmo que tenha ele repetido. A gente não falou aqui se a entrada pode ou não ter número repetido, mas a gente está considerando. Então uma outra forma é utilizar o else if, tá? Então a gente garante que quando ele encontra, se isso aqui for verdadeiro, ele não vai fazer o que está no else. Então isso aí funciona tranquilo. E a gente tem, de fato, que ele vai executar
vai mostrar ou essa linha, ou essa linha, ou essa linha. Claro que tem outras formas de fazer isso. Tá? Por exemplo, eu simplesmente armazenar numa variável qual é o maior número. Tá? Usando o if maior ou igual também funcionaria porque só teria um print no final. Então, são formas alternativas. Tá? Colocaria só o print aqui no final, por exemplo, e aqui eu só faria atribuição, atribuição, atribuição. Nesse caso aqui, o problema é que eu vou fazer 3 verificações e 3 atribuições, desnecessariamente. Aqui tá tranquilo, porque eu teria só 3 atribuições, ou só uma seria realizada. Agora eu pergunto, tem outras formas? Tem mais de uma forma de fazer. Se eu vou mostrar aqui uma forma alternativa simples. Que forma alternativa simples é essa? Eu crio uma outra variável onde eu digo qual é o maior número. E o que é que eu vou fazer? Eu digo que o maior número é o que está na variável A. Depois eu verifico. B é maior do que o maior número? Bom, eu só tinha o A até agora. E aí, se B for maior do que o que está na variável maior, o maior vai ser B. Observe que a variável maior agora vai armazenar o maior valor entre os valores armazenados nas variáveis A e B. E aí a variável maior tem com certeza o maior entre A e B. Depois eu faço essa outra verificação. C é maior do que o maior número que eu encontrei até então. Aí se for verdadeiro, o maior vai receber C. Se não, o maior vai continuar sendo o maior número. Então a gente tem simplesmente agora que mostrar qual é o maior número. São várias formas diferentes, algumas com problemas e outras que funcionam. Ok? Estudem, façam testes, façam de formas diferentes os problemas. Um outro exemplo que a gente pode trabalhar é o de nota válida. Uma nota válida eu vou considerar de 0 a 10 com uma casa decimal. Então, um programa que calcula a média, mas eu tenho que verificar se a nota é válida. Então, a gente ou considera que a entrada está correta ou a gente precisa verificar a entrada. Nesse caso aqui eu vou usar para verificar a entrada. E aí eu vou usar o ou, porque se a nota for menor do que 0 ou maior do que 10, se um dos dois for verdadeiro, então a nota não é válida. Bom, a gente, pela construção das expressões, sabe que os dois não serão verdadeiros, mas basta um ser verdadeiro para que a nota não seja válida. E o mesmo a gente pode fazer de outra forma, que é a mesma coisa que nota maior igual a 0 e menor ou igual a 10, isso aqui se ela é verdadeira. Então, se ela não for dentro dessa faixa, ela não é válida. Então, duas formas diferentes de fazer exatamente o mesmo problema. Ok? Antes de finalizar, eu vou fazer esse último comentário aqui, que é o quadrante no plano cartesiano. A gente já fez esse problema, eu vou só mostrar uma versão mais simplificada. A gente consegue construir expressões, tá? Então eu tenho esses vários ifs aqui, e eu garanto pela forma que as expressões são construídas, que apenas um deles vai ser verdadeiro. Apenas um desses ifs vai ser verdadeiro, então não preciso me preocupar. Ok? Então a gente sabe que ou os dois são zero, x e y é zero, ou x é zero e y é diferente de zero, ou x é diferente de zero e y é zero, ou x é maior que zero e y é maior que zero, ou x... Então a gente vai ter vários ifs diferentes. E aqui a gente usou o n, a gente já simplificou agora o nosso exemplo do plano cartesiano. Então a gente fica hoje por aqui, a gente vai no próximo vídeo trabalhar no comando elif. A gente vai, inclusive, eu vou voltar aqui, a gente vai melhorar o nosso plano cartesiano. Por quê? Esses ifs aqui, ele vai fazer todos. Então, vamos supor que eu cheguei nesse valor aqui. Ó. Mesmo eu já tendo a minha resposta, e ela é definitiva, eu ainda vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 verificações desnecessárias. Então, a gente vai melhorar no próximo vídeo nossa construção de condições booleanas. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!